Olá, eu sou Viviane Machado e está começando mais um Comercast. Aqui falamos sobre energia e sustentabilidade com conversas que podem transformar a sua empresa. No episódio de hoje nós vamos falar sobre o planejamento energético e por que ele é tão importante para empresas que querem mais eficiência, previsibilidade de custos e sustentabilidade. E quem vai ajudar a gente é o gerente de Planejamento Energético de Geração Centralizada da Comerc Energia, Valmor Ricardi Júnior. Vamos nessa? Valmor, seja muito bem-vindo ao Comercast. Muito obrigado, Vivi. É um prazer poder estar aqui. Muito obrigado pelo convite e espero que essa conversa possa agregar para nós e para quem puder ter um pouco mais de conhecimento sobre esse assunto. Valmor, planejamento energético é um tema que nem todo mundo conhece. Explica pra gente começar o que é o planejamento energético e por que ele é tão importante. Claro. Bom, acho que como o próprio nome já traz, do meu ponto de vista, tudo que é planejado traz benefícios. Então, o que é o planejamento energético? Nada mais é do que você ter uma visão mais completa sobre o seu balanço energético da sua geração, da sua empresa como consumidora e um acompanhamento mais próximo disso de modo a tentar maximizar receita, minimizar custos, trazer um planejamento da operação, novamente, que seja geração ou que seja um consumo, e também, no geral, o principal motivador é ter esse planejamento energético atrelado ao planejamento financeiro. Traduzindo para leigo, esse balanço energético seria tudo que você gasta e o que você contrata, o que você precisa? Como é que funciona isso? Bom, perfeito. Essa é a definição. O que é o balanço energético? É você olhar se você está na ponta de vendedor de energia, tentar casar os seus compromissos de venda com o que você tem ali de recurso disponível. E se você está na outra ponta ali de consumo dessa energia, tentar aproximar ao máximo da maneira que o que você consome você já tem ali contratado de lastro para casar com esse consumo. Entendi, para honrar esses compromissos, Para honrar né? esses compromissos. O Brasil, ele tem um setor energético bastante complexo, com variáveis. Como esse planejamento energético ajuda ao dono da empresa, a quem faz a gestão dessa energia, mitigar essas incertezas e esses riscos? Bom, a matriz energética brasileira ela é bem ampla, tanto em potência instalada, ou seja, em quantidade de consumo de energia e de geração de energia, atrelado a fatores regulatórios. Então, quando você está numa ponta de geração de energia, você tem que buscar qual que é a melhor forma de você contribuir para essa matriz energética brasileira. Por quê? Nos últimos momentos, por exemplo, as usinas elas têm passado por restrições que o Operador Nacional do Sistema, o ONS, tem imposto. E quando você é um consumidor, você tem que estar preocupado ali com o que você está consumindo. Se você consegue melhorar o seu consumo e melhorar no que eu digo talvez reduzir a sua energia no momento de ponta, onde o custo é mais caro, e talvez consumir ali no momento em que o preço da energia ele é mais baixo. Isso sempre falando do mercado livre de energia. Nessa complexidade do Brasil, quando você tem esse planejamento, você evita uma exposição ao curto prazo, que não me planejo, então eu simplesmente vou consumir a energia e assim, na hora que termina o mês, eu vou comprar essa energia que eu consumi, ou vice-versa. Eu gero essa energia, não tenho nenhuma venda ali, nenhum compromisso para honrar e eu vou ficar exposto ao preço que foi determinado ali naquele mês. Planejando isso, você consegue ter uma melhor visão de longo prazo e aproveitar benefícios de bons momentos de mercado e evitar os maus momentos. Entendi. E nesse sentido, né, tem toda essa expertise, você como gerente dessa área na Comerc Energia, imagino que seu time lida com isso, né, é o dia a dia de vocês, obviamente. Como que a Comerc apoia as empresas nesse processo de planejamento energético? Bom, a Comerc ela consegue ajudar nos dois âmbitos que eu falei. Quando você está no lado de geração, então nós temos um time especialista em gestão de geradores
e eles vão estar ali justamente cuidando e ajudando as empresas que estão nessa ponta a se planejarem. Então, eles vão estar olhando o mercado, preços do momento e de longo prazo, vão estar olhando mudanças regulatórias, que, como eu citei, é algo que a gente tem bastante aqui no nosso setor. Então, esse time de gestão de geradores, ele consegue contribuir para a sua empresa com uma empresa de geração, de modo que ela possa tentar aproveitar as melhores oportunidades. E o mesmo é válido para quem é consumidor. Então, nós temos um time de gestão especialista na base de consumo e essas empresas elas conseguem ter o suporte da Comerc olhando para o longo prazo, para o médio prazo e para o curto prazo. Então, tendo toda essa proximidade com esse tema que, no geral, é muito importante para as empresas, porque todo mundo depende do consumo ali ou tem uma ligação com a energia elétrica, né? Tá no nosso dia a dia. Em muitas empresas, se falta energia, falta produto, falta serviço. Perfeito. Não funciona, Depende da energia para poder produzir o produto, para poder manufaturar, enfim. Super importante isso. E aí, a gente está falando muito aqui do planejamento, né? E desse balanço energético que é necessário fazer. Depois que isso é feito, como é que acontece a contratação de energia desse excedente? Bom, então, se a empresa ela já está preocupada com esse planejamento de longo prazo, ou que seja um médio prazo ali, 1 ano à frente, 5 anos à frente, isso varia muito de acordo com o porte da empresa. Então, tem empresas que se contratam por 20 anos à frente, tem empresas que gostam e preferem contratar ano a ano. Mas, enfim, feito esse primeiro acompanhamento mais de médio e longo prazo. Acabou o mês, eu estava comprado em 100 de energia, mas eu consumi 150. Eu preciso me lastrear desses outros 50. Então, eu vou ao mercado que a gente denomina de curto prazo e eu vou fazer essa contratação. Eu posso comprar essa energia de uma comercializadora, de uma geradora, até de um outro consumidor que contratou a mais e pode fazer a cessão desse volume que ele não utilizou. Mas aí eu fico exposto ao mercado de curto prazo. Então, aquele preço que ficou definido, eu não consigo mais ter tanta margem de negociação caso eu tivesse feito lá atrás. Mas eu estou exposto ao mercado de curto prazo, isso costuma ser ajuste pequeno. Esse exemplo mesmo que eu dei de contratei 100 e consumi 150 não é o padrão. As pessoas costumam fazer um ajuste ali, contratei 100, consumir 105, 110, e aí você faz um pequeno ajuste. Então, nesse curto prazo, você pode buscar comercializadoras, empresas geradoras ou outras empresas consumidoras para fazer esse ajuste ali, mas o importante é que você sempre tem que terminar zerado. Então, o que você injetou, você vendeu, ou o que você consumiu, você adquiriu de alguma outra empresa, e isso tem que dar zero. Se não der zero, vai para a CCE, para a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, e ela faz isso automaticamente. Se você está exposto positivamente, a CCE vai liquidar, ela vai te pagar por isso ao preço oficial da energia. Se você está faltando, tem que tomar um pouco de atenção, porque você pode tomar uma penalidade. Então, no geral, esse curto prazo acontece entre empresas, bilateralmente. Valmor, e você falou que é importante que no final das contas esse balanço fique zerado. E que se sobrar, a CCE, né, liquida esse valor, ela compra, né, entre aspas, essa energia, e se faltar também é ruim. O que é pior? Sobrar, faltar? Você perde dinheiro? Enfim, o que acontece nesse processo? Bom, depende do tipo de energia que você está negociando. Então, quando a gente está falando do tipo de energia convencional, não tem problema, você não perde nem ganha dinheiro estando exposto à CCE. Mas se você fica positivo, a CCE te compra, ela sempre te liquida. Mas a CCE vai te comprar, ela te paga e está tudo certo. Se você fica na ponta negativa, você precisa comprar energia da CCE, digamos assim, existe uma janela de 12 meses e se você fica negativo ao longo dessa janela, há uma penalidade por insuficiência de lastro. Então, por isso que a opção
número 1 é sempre fazer o contrato bilateral e já chegar na CCE zerado. Mas a CCE vai te zerar se você não chegar zerado. Se for positivo, ela te paga. E aí tem um ponto também especial. A CCE possui uma inadimplência do setor. Então, quando a CCE tem que te pagar, você não recebe todo esse valor no mês a mês. Então, também não é vantajoso ficar exposto à CCE. O ideal é sempre tentar chegar ali já com o balanço fechado. Então, através de contratos bilaterais. Então, de um lado, você tem um possível não recebimento. Não é que você perde o dinheiro, mas ele fica preso na CCE ao longo de meses. E se você fica negativo, tem que ficar preocupado com uma janela de 12 meses. Porque você, então, pode pagar uma penalidade por insuficiência de lastro. Ou seja, pagar uma pequena multa porque você sempre fica negativo na CCE. Entendi. E você falando, me surgiu uma outra dúvida, né? A gente está falando aqui do mercado livre de energia, desses consumidores de grupo A e tudo mais. Mas tem consumidor de grupo A que ainda não está no livre, mas está no mercado cativo e tem a demanda, e tem a ultrapassagem de demanda. É no mesmo estilo que ganha multa por ultrapassagem da demanda? Quem está no mercado cativo também se expõe a isso? Ou ele é obrigado a pagar o preço da distribuidora? Não. Quem está no mercado cativo não tem essa exposição. Ele está ali conectado de forma teórica e prática com a distribuidora. Então, a energia ela já foi contratada pela distribuidora e a distribuidora apenas repassa o custo da energia. E aí, em termos de demanda, se ele consumiu, ultrapassou essa demanda, ele vai pagar ali uma multa. Aqui a gente está comentando mais do lado da energia. E quem está no mercado cativo não possui essa exposição. Ele já tem um preço definido para a energia. Quem está no mercado livre, aí sim, justamente, se ele já não fez uma prévia contratação, aí ele fica exposto a esse preço de energia. Mas vale ressaltar também, né, que no mercado cativo ele já está pagando muito caro. Então, esse Exato. preço já vem embutido ali nos custos que ele tem no final das contas. Exatamente. As distribuidoras fazem as contratações através de leilões que os geradores podem participar. E essa contratação, a distribuidora ela não ganha nem perde nenhum real com a parte de energia. Então, ela compra a energia do leilão e repassa esse custo para o consumidor que está no mercado cativo. O consumidor que está no mercado livre, ele também paga demanda para a distribuidora e ele pode sofrer as mesmas penalidades de ultrapassagem de demanda e o que traz competência da distribuição, que a gente fala da fatura do fio. Agora, a energia, ele está livre. Então, ele pode contratar com alguém, pode ficar exposto ao mercado de curto prazo. Essa energia não conversa mais com a energia que a distribuidora contratou e repassa ao cliente. É um compromisso, é uma responsabilidade do consumidor essa contratação. É um ponto até interessante de a gente reforçar, né? Quem está no mercado cativo já está pagando mais caro e já não tem aquela série de benefícios que o mercado livre de energia traz, né? Exato. Justamente por estar no mercado cativo, ele não possui essa flexibilidade de poder comprar energia em momentos de melhor preço de energia. A distribuidora contrata isso num leilão, também ela é obrigada e ela repassa esse custo. O consumidor cativo está preso a isso. Valmor, quando a gente falou sobre a exposição à CCE e eu te perguntei se era melhor sobrar ou faltar energia, você falou que dependia do tipo de energia contratada. E aí você falou um pouco sobre a convencional e tudo. Eu queria que você explicasse, para quem não entende, quais tipos de energia são esses, né? Quais existem? No Mercado Livre, nós temos alguns tipos de energia. Então, nós temos, como você até citou, os consumidores especiais, que hoje eles perdem um pouco do foco, dado que todo mundo que está na classe de alta tensão, ele já consegue ir para o Mercado Livre, mas nós temos o tipo de energia especial, não especial, que está totalmente atrelado ao consumidor que não respeitava os limites mínimos de demanda para contratação. E aí nós temos as energias incentivadas, que trazem desconto na fatura da distribuidora, justamente um desconto ali em alguns encargos dessa fatura fio. A energia incentivada, nós temos a I5, comumente operada no mercado, no ACL,
que é um benefício de 50% de desconto. Então, é incentivada 50%. Nós também temos a energia incentivada 100%, que ela dá 100% de desconto nesses encargos e benefícios. E esse tipo de energia depende da fonte que está gerando essa energia. Então, as convencionais são termoelétricas, usinas hidrelétricas de grande porte, né? Quando você vai para uma energia eólica, fotovoltaica ou biomassa, por exemplo, então essas fontes de energia incentivadas dependem da geração, da origem da geração. Então, usinas como termoelétricas e grandes hidrelétricas, elas se encaixam no tipo convencional, não tem nenhum incentivo. As usinas solares, biomassa e eólicas, até alguns poucos anos, quem emitia a outorga até 300 MB de potência, ela tinha o benefício de 50% de desconto. As novas outorgas hoje, elas já não possuem esse benefício. Então, as usinas que já estão em operação, eólica, biomassa e solares, até esses 300 megas, elas trazem esse benefício de 50% de desconto. No caso da I100, um exemplo que nós temos são usinas de aterro sanitário, por exemplo, elas têm esse benefício, mas são muito mais raras de se encontrar. Entendi. E aí, a gente voltando a falar sobre a Comerc, né, e sobre o portfólio da Comerc, você poderia explicar um pouco mais sobre quais são os modelos de contratação de energia nesse modelo de geração centralizada da Comerc? Então, as nossas usinas de geração centralizada são todas solares e todas se encaixam dentro ali dos 300 MB, abaixo dos 300 MB de potência. Ou seja, todas elas são de energia incentivada 50%. E aí nós vendemos essa energia em algumas modalidades que são ou o PPA tradicional, o PPA é o contrato simples bilateral de compra e venda de energia. Então, nós vendemos nessa modalidade. Nós vendemos energia também na modalidade de autoprodução por arrendamento e autoprodução por equiparação, que são outros dois tipos de venda que trazem alguns benefícios para o consumidor. E é até importante falar que autoprodução, a gente já fez um episódio aqui do Comercast sobre isso, né? A Dani do seu time esteve aqui. Então, a gente vai até deixar aqui nos comentários, na descrição do vídeo, para quem quiser se aprofundar, né, nesse assunto, porque foi um bate-papo também bastante interessante, tipo esse nosso aqui. Claro, é um tema, a autoprodução é um tema que já vem aí há alguns anos bem em alta, porque ela é bem interessante, principalmente para os consumidores. Legal. E aí, você falou bastante desse portfólio da Comerc, né? A gente entende que é um portfólio amplo. E aí, eu queria que você desse um pouco mais de informações, assim, sobre quantidade, volume de usinas, de energia gerada. Como é que funciona isso dentro do nosso portfólio? Perfeito. Na nossa unidade, né, na nossa vertical de geração centralizada da Comerc, nós temos 30 usinas solares, que totalizam ali próximo de 1,6 gigawatt de potência instalada. Essas 30 usinas, elas se dividem, são agrupadas em 7 complexos solares. Esses parques solares, eles estão no oeste de São Paulo, em Minas Gerais e em Pernambuco. E o nosso portfólio, ele, em termos de energia média ao longo do ano, a gente gera aí mais de 300 megawatts médios. Trazendo aqui uma analogia, se a gente pegasse o consumo residencial da cidade de Brasília, que é uma cidade com aproximadamente 3 milhões de habitantes, essas usinas conseguiriam suprir em termos energéticos. Óbvio que a gente tem a questão que a usina solar ela não gera o dia inteiro, né? Mas, assim, em termos de quantidade de energia, seria suficiente para abastecer o consumo residencial de uma cidade do tamanho de Brasília. Isso é bem legal, né? Que ilustra que é muita energia. Exato. No final das contas, 30 usinas geram muita energia. Bastante. Esses 1,6 gigas é uma quantidade bem expressiva, são muitos hectares de parque solar. E como a gente agora indo para o futuro, né? Pensando sobre o planejamento energético no futuro,
Quando a gente fala de digitalização, de descarbonização, eu queria que vocês falassem um pouco de como você enxerga isso daqui para frente. Eu acho que assim, a digitalização está em todos os processos de todas as empresas, não tem como. E o planejamento estar mais próximo disso traz o benefício porque você consegue ter um melhor controle, um melhor acompanhamento da sua estrutura energética. Novamente, sempre pensando no curto, médio e longo prazo. É mais fácil se você precisa fazer alterações, basta alguns ajustes ali de dados e você já tem o seu novo balanço, o seu novo saldo energético para ter que, digamos, resolver ali dentro da sua estratégia. E quando a gente fala de descarbonização, as empresas, entendo que todas têm buscado esse tema de sustentabilidade, né, para os próximos anos, porque é algo fundamental para o nosso planeta. Se a gente não se preocupar com isso, vai apertando um pouquinho cada vez mais. Quando você tem esse planejamento próximo ali, você consegue se preocupar com o seguinte ponto. Poxa, eu quero contratar uma energia renovável para os meus próximos anos. Então, essa energia renovável ela entra para o meu portfólio e eu já consigo declarar que eu tenho consumo de energia advindo de uma fonte renovável, uma fonte sustentável. Não, eu não quero fazer essa contratação, porque talvez isso tenha um prêmio que eu não esteja disposto a contratá-lo no momento. Então tudo bem, eu vou fazer uma contratação do tipo convencional, que não traz esse ponto sustentável. Mas eu contrato minha energia e já consigo me planejar para uma contratação de um ativo ambiental, como um I-REC, um crédito de carbono, e pelo menos nessa parte energética da minha empresa já estar contribuindo para algo sustentável. É bem interessante, né? Porque a gente fala bastante sobre isso aqui, sobre essas temáticas, mas não com essa profundidade do planejamento mesmo, né? E é legal ver como tudo se conecta. Sim. Quando você, como a gente já conversou, quando você tem um planejamento, você provavelmente vai conseguir aproveitar as melhores oportunidades e ter a melhor contratação, o tipo de energia que eu quero. Às vezes, no curto prazo, você vai ter que contratar o que tem. Quando você se planeja, você provavelmente vai contratar o que você quer. E falando nisso, tem energia sobrando para vender? Quem quer faz como? Qual é o caminho? As empresas que já possuem alguma relação com a Comerc, que já tem a gestão, que seja de geradores, que seja a gestão de consumo com o time Comerc, é possível pedir para esse time já fazer um estudo prévio e, tendo interesse, fazendo sentido, tendo viabilidade, isso vem, então, para o nosso time de geração centralizada. Agora, quem ainda não é cliente, pode fazer o contato conosco, que o nosso time vai fazer a recepção e já vai pegar as informações, o que a empresa deseja, e vai tentar encaixar na melhor solução, se possível, com a geração centralizada. Valmor, muitíssimo obrigada pela sua participação. Acho que foi um bate-papo que deu para aprender muita coisa. São termos técnicos que a gente fala muito sobre o mercado livre de energia aqui, como eu disse. A gente pode até fazer um convite às pessoas para darem uma olhada, assim, que explica o que é, né? Aqui a gente já trouxe um papo mais aprofundado. Então, muitíssimo obrigada pela sua participação. Eu que agradeço novamente a oportunidade de poder estar aqui, ter esse bate-papo bem legal e mantenha à disposição para conversarmos. E quem tiver interesse, basta fazer o contato conosco. Estamos à disposição. Obrigado. E se você gostou desse episódio, não deixe de compartilhar com quem precisa saber mais sobre planejamento energético. Para continuar recebendo conteúdos como esse, é só seguir a Comerc Energia nas redes sociais. Somos Comerc Energia em todas as plataformas. E para finalizar, se você estiver nos assistindo no YouTube, não deixe de se inscrever no nosso canal, ativar as notificações. Um abraço e até mais!